aquele que quiser investir na vida eterna, aquele que quiser usufruir da vida eterna, entrar na vida eterna, ele precisa entender que, como todo investimento, é necessário fazer um depósito. A primeira coisa que se faz quando você vai investir em alguma coisa, numa ação, ou num terreno, por exemplo, como esse que nós estamos pleiteando, a primeira coisa que a pessoa que está vendendo o terreno, ela pede é o quê? Eu preciso de um depósito. Você vai fazer um investimento. Vai dar uma entrada, digamos assim. E qual é esse investimento, Luenes? Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder por causa de mim, vai encontrar. Então o primeiro depósito que você precisa fazer é entregar a sua vida a Cristo. Para você investir naquilo que é eterno, para você entrar na eternidade, você precisa fazer um depósito. E esse depósito é a sua própria vida. Você precisa perder a sua vida aqui para ganhar ela na eternidade. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Está claro nesse texto, irmãos, que os discípulos ainda não compreenderam na totalidade aquilo que eles estavam fazendo. E Jesus não gosta de enganar ninguém. Eu sempre digo isso quando eu vou pregar. Você pode ter se enganado por homens que não tiveram uma coragem de pregar para você o que Cristo ensinou. Mas Cristo não engana ninguém. Ele não quer seduzir ninguém para o teu reino enganado. É por isso que ele diz: eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz, ele apenas obedece. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque eu compartilho com vocês o meu reino. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Eu digo para vocês não só o que vocês têm para fazer, eu compartilho para vocês o meu reino. E os discípulos, irmãos, nesse contexto ainda não tinham entendido a proporção disso. Eles estavam entrando no investimento que eles não tinham noção do que eles teriam que perder ainda. Como você está dizendo isso, Luenes? Vamos olhar o contexto. Esse capítulo começa com os fariseus e os saduceus questionando a Jesus, pressionando a Jesus para que Jesus desse um sinal a eles. E Jesus disse que não daria um sinal a eles, porque eles estavam preocupados com a glória terrena. Os fariseus eram hipócritas, eles não estavam preocupados com o reino de Deus, eles estavam preocupados com a sua própria glória, com a sua própria reputação. E então, os discípulos vão entrar no barco e vão atravessar para o outro lado, e vão se lembrar que eles não tinham levado pão. E aí Jesus vai dizer para ele: olha, cuidado, se afastem do fermento dos fariseus. E aí os discípulos vão pensar: ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. E aí Jesus vai explicar para ele: vocês não estão entendendo? Não é sobre o pão que eu estou falando. Vocês viram muito bem que eu posso multiplicar os pães. Eu fiz isso diante dos olhos de vocês e multipliquei, alimentei uma multidão. Mas não é sobre pão que eu estou falando. Eu estou falando para vocês sobre vocês terem o coração preso às coisas desse mundo. Vocês precisam entender que para entrar no meu reino, para viver uma vida eterna, vocês vão ter que abrir mão deste mundo. Se afastem do fermento dos fariseus, se afastem da doutrina dos fariseus, que fingem ser uma coisa, mas não são. Jesus está dizendo: vocês precisam ser diferentes. Se vocês querem me seguir, se vocês querem dar continuidade ao meu ministério, se vocês querem herdar o céu juntamente comigo, vocês precisam ser diferentes. Precisam se afastar dessas contaminações, dessas heresias.
desse povo que prega que você não precisa fazer nada, que está tudo bem, que você pode viver a tua vida como você quer. Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca pregou um evangelho de facilidade, aonde você pode sentar e ficar confortável. Pelo contrário, ele sempre disse: eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Eu envio, por causa de mim, vocês são entregues à morte todos os dias. Então, essa mentirada que tem por aí, não é bíblica, não é o que Jesus ensina. E Jesus já estava dizendo para os seus discípulos: se afastem dessas coisas. Se afastem desses fariseus que precisam ver para crer. Vocês precisam viver pela fé. É o que a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. É o que Jesus está dizendo para eles. Eles querem sinais porque eles precisam ver. Eles vivem por aquilo que eles veem, mas vocês não. Vocês precisam se mover por fé. Então está claro que os discípulos não estavam entendendo ainda. E Jesus, como um bom mestre, ele vem ensinando para aqueles discípulos, para que eles entendam no que eles estavam se metendo. E o segundo ensinamento, Jesus fala para eles, pergunta para eles: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos profetas. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus se apresenta para os discípulos dizendo: olha, entendam quem vocês estão seguindo. Vocês não podem me seguir de qualquer forma, precisam saber, eu sou o Filho de Deus. Os homens podem não saber quem eu sou, eles podem não compreender, mas vocês, se querem andar ao meu lado, precisam saber quem eu sou. Então Cristo revela o seu propósito. O banco do céu, ele não funciona como o banco aqui da terra, que você entra lá e você é ludibriado, enganado pelo gerente, dizendo: vem que você vai ganhar 3.000, mas ele não te fala o quanto você tem que perder. Jesus não, Jesus está ensinando e dizendo para os seus discípulos: olha, eu tenho uma coisa maravilhosa para vocês, eu tenho uma coisa para vocês que a traça não vai corroer, que o ladrão não pode roubar. Mas para isso vocês precisarão perder, porque é a lógica do céu, perder para ganhar. Então a primeira coisa que Jesus faz é esclarecer para os discípulos qual é o investimento que eles estavam fazendo e o preço que eles teriam que pagar por causa disso. E nós sabemos que todo investimento, ele tem um preço. Não tem como você querer investir em alguma coisa sem um centavo. O pastor até disse quando chegou aqui, quando eu cheguei aqui nesse terreno, eu tinha R$700 na minha conta. Mas era alguma coisa. Ele podia querer investir porque ele tinha alguma coisa para investir. E é isso que eu comecei dizendo: você precisa começar com o que você tem. Talvez você pense: não, eu não posso investir no reino de Deus agora, eu não posso investir na eternidade agora, primeiro eu preciso consertar a minha vida, eu não tenho tempo, eu sou muito novo, eu preciso investir na minha faculdade, eu preciso investir no meu trabalho. Mas Cristo está dizendo: comece, dê o primeiro passo. Se você quer a eternidade, vem. Nega a sua vontade e vem. É o chamado de Cristo para nós nessa noite. E por que eu preciso saber disso? Porque assim como Jesus nos oferece um bom investimento, irmãos, existe o mau investimento. E o mau investimento é um perigo. Porque quem investe mal, a primeira coisa que acontece, você investe em coisas passageiras. E coisas passageiras, diz Jesus em Mateus capítulo 6, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão mina e roubam, mas ajuntai tesouro no céu.
Porque aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, quando você faz um mau investimento, quando você se aplica em alguma coisa, quando você aplica o seu tempo, a sua vida, a sua energia em algo, o seu coração está ali. E se o que você estiver investindo for passageiro, meu irmão, você vai ficar a ver navios. Pode parecer bom no primeiro momento, pode parecer muito lucrativo. Um dos desafios maiores para quem investe é isso, é avaliar o que realmente vale a pena, porque tem coisa que parece que é boa, mas não é. Então a gente precisa ter discernimento, mas para isso o nosso coração precisa estar na eternidade. Porque quem tem um coração em coisas passageiras fica cego espiritualmente. Essa é a segunda coisa que acontece com quem investe mal. Com quem investe nas coisas dessa terra, fica cego espiritualmente. Olha os fariseus e os saduceus. Mostra-nos um sinal. E Jesus diz para ele, pelo amor de Deus. Claro que não foi assim, irmão, estou parafraseando. Vocês conseguem olhar para o tempo e dizer quando vai chover e quando não vai. Hoje o tempo está fechado, vai chover. Não, hoje o tempo está bom, não vai chover. Mas não conseguem enxergar os sinais que Cristo está dando da sua vinda. Mas por que eles não podem ver? Porque muitos hoje, mesmo no nosso meio cristão, não conseguem enxergar os sinais que Cristo está voltando, irmãos, porque o coração deles está cravado neste mundo. Porque para eles só é bom se Deus fizer aqui. Para eles Deus tem que dar recompensa aqui, tem que prosperar aqui, tem que multiplicar aqui. Irmãos, se Deus enriquecesse todo mundo que acha que tem que ser rico, tu imagina como que seria o mundo? Só teria rico. Jesus não está dizendo, irmãos, que nós temos que viver esse mundo como alienados, que você não tem que trabalhar, que você não pode construir o seu negócio, que você não pode fazer a sua faculdade. O que Cristo está dizendo é cuidado aonde você está colocando a sua prioridade. Porque tem uma coisa que ele não abre mão, é que ele seja o primeiro. E ele deixou isso claro desde o início. Quando ele manda Moisés escrever as leis, e ele escreve lá nas pedras para Moisés, o primeiro mandamento que ele escreve é o quê? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. É inegociável, irmãos, isso. E nós estamos fazendo investimentos muitas vezes ruins. E temos trocado essa prioridade. Temos colocado outras coisas no lugar de Cristo. Temos tempo para trabalhar. Temos tempo para estudar. Temos tempo para fazer todas as coisas. Crente, você tem tempo para tudo, só não tem tempo para ler a palavra de Deus. O dia tem 24 horas. E você precisa de 5 minutos e você não tem. Será que não temos? Ou temos feito um mau investimento com o nosso tempo? Eu sei, irmãos, que é uma palavra difícil, porque ela confronta a nossa alma. Porque isso, irmãos, é algo que acontece com a gente de forma serene. São coisas que vão entrando na nossa vida sem que a gente perceba, e quando você vê, Deus ficou em último lugar. A única hora que você consegue reservar para Ele são os 2 minutos antes de você fechar o olho e embolar a sua oração, porque você não consegue nem ser claro mais, de tão cansado que você está, de tão estafado, de tantas tarefas, de tantos investimentos que você fez durante o dia. E eu te pergunto, para quê? Porque a terceira coisa que acontece com quem investe mal, irmãos, o seu investimento é inútil. E não sou eu que digo isso.
Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 127. No versículo 1, o salmista vai começar dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. E aí logo no versículo 2 ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus Deus dá enquanto dorme. Sabe o que o salmista está dizendo? Que de nada vai adiantar, se o seu coração estiver aqui, irmão, você vai acordar 5 horas da manhã, dormir 2 horas da madrugada, e vai ser inútil, você vai comer o pão de dores. Tu vai abrir a sua conta no Nubank e vai ter lá 10 mil, 5 mil, medicação controlada, Rivotril, para controlar a ansiedade, porque tu não aguenta, tu dorme 2 horas por dia. Pão de dores. O dinheiro entra, mas você não consegue usufruir, não tem prazer. E enquanto isso, quem investe no céu, irmãos, dorme e recebe a provisão de Deus. Vai dormir sem saber como vai pagar a conta no outro dia. E quando acorda, a alegria do Senhor toma conta dele. E ele está renovado. Porque fez um bom investimento. Aí Jesus vai dizer para os seus discípulos: de que aproveita? Eu pergunto para vocês, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ser o maioral, dono da maior empresa, presidente da república, estudou na melhor faculdade. Mas no final, irmãos, quando chegar o dia que chegará para todos nós, porque por mais rico que você seja, por mais estudado que você seja, por mais bem-sucedido que você seja, você vai morrer. Não sei se já te disseram isso, mas você vai morrer. E quando esse dia chegar, o que vai adiantar o saldo da sua conta bancária? O que vai adiantar o carrão do ano que você tem? É o que Jesus está dizendo: essas coisas não valem de nada se eu não estiver. Se Cristo não estiver, não for o centro da minha e da sua vida, de nada vale as riquezas desse mundo. Jesus vai contar uma parábola uma vez de um homem que as suas terras vai produzir muito, muito. E ele vai dizer: o que eu vou fazer? Eu não tenho aonde guardar tanta coisa, tanta riqueza. E aí ele tem uma ideia: já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir uns maiores para guardar mais. E aí ele derruba, guarda e diz: agora eu vou dizer para minha alma: descansa, repousa, aproveita, goza de tudo que você plantou, de tudo que você guardou. E aí Deus vai dizer para ele: tolo, porque hoje mesmo será pedida a tua alma. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós não temos o controle da nossa vida. Você não sabe se vai levantar amanhã, meu irmão. Então por que esse desespero? Por que anda abatida a sua alma? Espera nele, confia nele, descansa nele, procura abrigo debaixo das asas dele, porque ele é fiel, e o investimento que ele te oferece não é um investimento terreno, porque o investimento terreno varia, ele pode valer muito hoje e não valer nada amanhã, mas o que Jesus está nos oferecendo é um investimento garantido, com garantia eterna.
E esse é o terceiro ponto que eu quero tratar aqui. Os investimentos passageiros, irmãos, eles não têm garantia. Hoje você pode ter muito dinheiro e amanhã você não tem nada. Porque hoje você pode ter muito e amanhã vir uma enfermidade, uma pandemia, e você cair enfermo e gastar tudo que você tem, como aquela mulher do fluxo de sangue, que possuía muitos bens, mas precisou gastar tudo para se manter viva. Porque nós não temos o controle dessas coisas, é o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Ele está dizendo para eles, olha, não vale a pena vocês ganharem o mundo todo e perder a alma de vocês. Invistam no que eu estou propondo para vocês, porque eu estou garantindo, vocês vão perder a vida de vocês aqui, mas eu estou indo e vou preparar um lugar para vocês. Fica tranquilo, talvez você não tenha uma casa própria aqui, mas no céu há uma morada para mim e para você. Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30 vai dizer: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já no presente e no mundo por vir, a vida eterna. Irmãos, o banco do céu não falha, pode investir sem medo. Ele é bom pagador. Jesus está dizendo, eu pago, eu garanto, eu dou retorno para aqueles que largam tudo para me seguir. Vamos olhar um pouquinho para trás? Abraão, sai da sua terra e do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão largou tudo, deixou família para trás, deixou casa para trás. E o que aconteceu com Abraão, irmãos? Foi reconhecido como o pai da fé. A palavra de Deus diz que Deus imputou ele isso como justiça. É Deus recompensando a nossa ação, o nosso investimento. O que Abraão tinha, irmãos? Nada. Nada. Talvez você está olhando, Luenes, eu não posso fazer isso porque eu não tenho nada. Abraão também não tinha nada. Mas ele obedeceu, ele tinha obediência. Ele resolveu dar o primeiro passo. Ele começou, irmãos, para depois crescer, para depois melhorar. Começou ele e uma mulher e terminou pai de multidão. Deus está dizendo para mim e para você, dê o primeiro passo nessa noite, invista a sua vida no meu reino, invista tempo comigo, e eu vou garantir o retorno. Que retorno, Luenes? Apocalipse capítulo 2, versos 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo, certa vez, vai fazer uma comparação com uma coroa que era ganhada pelos atletas e a coroa que Deus nos dá. Os atletas, eles corriam, eles treinam pesado, eles investem para receber uma medalha, uma coroa que é corruptível. Mas Paulo estava dizendo, nós não, nós estamos sofrendo aqui sim, estamos investindo aqui sim, mas para quê? Para algo incorruptível, para uma coroa de justiça que nos será entregue naquele grande dia. Deus tem coisas eternas para mim e para você, irmãos. Coisas que, como disse Paulo, o olho não viu e o ouvido não ouviu. Ele tem para mim e para você. Garantia isso. Para que você não fique com medo. Ah, Luenes, eu tenho medo. Eu tenho medo de investir no reino, eu tenho medo de dar esse passo. Eu tenho medo de abrir a minha vida para Cristo, eu tenho medo de como que isso vai ser no meio dos meus amigos. Eu tenho medo de como que isso vai ser no meio do meu trabalho. Deus está dizendo, vem, eu garanto. Você não vai ficar perdido e de mão vazia.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Mas essa garantia, essa recompensa é só para quem tem coragem, irmãos. Há um evangelho pregado aí de uma hipergraça que diz que você não precisa fazer nada. De fato, irmãos, não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Porque nós vamos aprender isso com a palavra de Deus. Isso vem de Deus para nós. É graça. Mas o sacrifício de Deus por nós, a graça dele por nós, não é automática. Como assim, Luenis? Eu vou exemplificar para você entender. Todos nós pecamos e estávamos destinados a morrer. Estávamos afastados de Deus. Então imagina que aqui há uma porta para o inferno. E todos nós passaríamos por essa porta. O que Cristo fez? Abriu uma alternativa para nós. A graça trouxe uma alternativa, uma outra porta, a porta da salvação, mas essa porta não é automática. Diz a palavra de Deus que ela é estreita, apertada, assim como o caminho que leva a ela, e é necessário que aqueles que querem se salvar, passem por essa porta. Não é automático. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Mas há uma condicional: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem que crer, irmãos. Se não crer, não passa na porta. Então que nessa noite, o Espírito do Senhor possa nos conduzir de volta a esse lugar de prioridade. Que você possa refletir nessa noite aonde você tem investido as suas riquezas, os seus dons, os seus talentos. Porque talvez você pergunte: Luenis, tá, tudo bem, eu já aceitei a Jesus. Então eu já fiz o meu primeiro depósito. E agora? Qual é o segundo passo? Buscar um relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, 33. Buscai primeiro o reino dos céus. Quando vocês orarem, entrem na porta, entre no seu quarto, feche a sua porta e fala ao seu pai em secreto. Ou seja, constrói uma relação de intimidade com Ele. Isso é investir no reino, irmão. Quer investir na eternidade? Constrói uma relação com Cristo. Porque naquele dia, irmãos, não vai entrar no céu aqueles que frequentam culto, mas vai entrar no céu aqueles que Cristo disser: vem, porque eu te conheço. Tu conversava comigo, a gente conversava. São esses que vão entrar no reino dos céus. Então quer investir? Investe tempo com Ele. Tempo de palavra, de oração. Isso é investir no reino. Mas o que, Luenis, eu posso fazer? Invista em pessoas. Mateus capítulo 25, 35. Jesus vai dizer para os seus discípulos, vai dizer que naquele dia haverão as ovelhas e os bodes, e cada um serão colocados de um lado. E para as ovelhas ele vai dizer assim: olha, vinde, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive preso e vocês me visitaram. E eles vão perguntar: quando, Senhor, que nós fizemos isso pelo Senhor? E Jesus vai dizer para eles: quando vocês fazem isso a alguém, ao menor, ao seu próximo, vocês fazem a mim. Então, quer investir no reino de Deus? Invista em pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas.
E é assim, irmãos, que nós vamos crescer nesse caminho da eternidade. Começamos com um depósito simples, saindo do nosso lugar e vindo aqui na frente e entregando a nossa vida a Ele. E olha o quanto nós já temos crescido. Olha o quanto nós temos aprendido com Ele nessa caminhada. Mas o Senhor não quer que nós paremos aqui. Não foi para isso que Ele nos trouxe para cá. Não foi para isso que Ele nos sacudiu do jeito que Ele sacudiu, para nós chegarmos aqui agora e ficarmos, graças a Deus, agora nós encontramos o nosso lugar. Fazer igual aquele cantor que diz, encontrei o meu lugar, o meu lugar. Não, irmãos, o reino de Deus não é para acomodados. O reino de Deus não é para preguiçoso. Aos preguiçosos, a palavra de Deus diz, vai lá aprender um pouquinho com a formiga. O meu reino é um reino de trabalho. É por isso que Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar. Irmãos, em toda a história, diz a palavra de Deus, não se ouviu e nem nunca se viu um Deus que trabalha. Sirva é o chamado de Deus para nós. Se coloque de pé nessa noite. Então, se você está aqui nessa noite e você ainda não começou a sua carteira de investimento, se você ainda não está cuidando do seu futuro, se você ainda não começou a guardar um dinheirinho para o futuro, irmãos, está na hora de você começar a investir. Mas invista no lugar certo. Invista no lugar certo, para que você não tenha os prejuízos de quem investe mal. Senhor, eu te louvo nessa noite pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, continue a nos ensinar como o Senhor fez com os seus discípulos. Porque Tu és um Deus, um Pai que nos corrige. E a Tua palavra diz, Senhor, que às vezes a correção, ela não é boa aos olhos no primeiro momento. Mas quando o ensinamento é completo, nós podemos olhar e dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor realmente nos ama e não desiste de nós. E todas as vezes que estamos caminhando para fora da Tua vontade, o Senhor com cordas de amor nos atrai, nos resgata, nos chama de volta para o centro da Tua vontade. Concretiza a Tua obra nessa noite, Jesus. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.